aqui, né, para falar que é muito legal falar sobre... A gente fala sobre empreender, sobre histórias legais também, mas é muito legal falar sobre a história do grupo de vocês, né? Porque começou lá atrás, pequenininho, né, com a história do... Até vocês podem falar do vô de vocês, né? Bem, com os irmãos dele, até tudo que o grupo se tornou. E continua seguindo mesmo após ele ter se afastado, né? Todos os irmãos continuam unidos. O grupo hoje atua no quê? Ele faz... O grupo, na verdade, o grupo começou o seguinte. Era meu avô, né? Uhum. Aí teve 6 filhos e uma filha. O seu avô era o José Goulet. José Goulet. Isso. E aí ele chegou a uma certa idade, ele pegou uma parte do dinheiro e distribuiu para os seus filhos. Uhum. E como toda família italiana, quem tem que sustentar a mulher é o marido. Então a minha tia Assunta, quem tinha que cuidar dela, era o marido dela. Uhum. E os 6 irmãos começaram a tocar suas vidas, daí meu pai e meu tio João se juntaram e compraram 1/3 de uma empresa de ônibus em Curitiba. Tinha 3 ônibus e eles compraram 1. Compraram 1/3. Entendi. Os outros 4 irmãos ficaram com armazém de secos e molhado. Armazém. A gente vendia também o vinho Triunfo. Triunfo. O meu bis, ele vinha do interior. O bis ou o Tatra? Vinha do interior e trazia as coisas para cá, né? O meu bis trazia as coisas para vender na cidade. Então a gente já tinha esses secos e molhados. Entendi. Quando o meu vô começou a trabalhar com o ônibus. Entendi. Então daí meu pai, o vô da Rafaela, é claro, né? Ele se juntou com o seu Joaninho, que conseguiram comprar 1/3 de uma empresa de ônibus, que é a Auto Aviação Glória. E com o tempo conseguiram comprar um outro pedaço que era do amigo do João, do irmão do meu pai. Compraram e ficaram com 2/3. E tinha um turco, que eles não conseguiam se livrar do turco de jeito nenhum. E eles queriam comprar a parte do turco. Até o dia que o turco sentaram na mesa perguntando quanto você quer, quero tanto. Se for tirar dinheiro do bolso, nem questionaram, é nosso. E eles conseguiram comprar a Auto Aviação Glória. E com o tempo eles conseguiram comprar o primeiro ônibus novo em Curitiba, que não tinha, era tudo importado, tudo muito caro, tudo muito difícil, né? E eles ficaram em exposição ali na Praça Osório. Caramba. Bem ali na final da 15, né? Para exposição. E nessa, os meus tios queriam entrar no negócio, meu pai não queria. E o meu outro tio João queria trazer todo mundo. No fim da história, entraram todo mundo junto e estamos aí tocando o negócio. Entendi. Foi aí que começou, né? E como que foi isso que meados que era? Que anos que era quando teu avô comprou? 50, mais ou menos. De 50, né? Acho que até um pouco antes. É até interessante falar porque o transporte público de Curitiba se tornou um exemplo para o mundo, né? Relacionado até hoje, né? A rede integrada de transporte, né? A ideia lá dos tubos. Do projeto dos tubos, do Jamiller, né? A evolução que teve. E como que foi para vocês se adaptarem a isso, né? Acompanharem essa evolução? Porque tem algumas histórias, porque isso foi depois, né? A evolução do transporte, mas tem umas histórias até que acho que até você já me contou, que no começo não tinha organização nenhuma os ônibus na cidade, né? Não, naquela época era lotação, né? E como existem algumas cidades aí que existe lotação. Uhum. E essa lotação é um rolo, porque quem chegava na frente pegava o passageiro. E às vezes tinha alguns empresários, entre aspas, né, que faziam alguma sacanagem com o carro do outro. Furava o pneu, esvaziava, sabe, quebrava farol. Para o cara se atrasar, ele passava na frente e ficava pegando os passageiros. Até que começaram a entrar os ônibus e começaram a dar uma organizada. Só que eles não eram muito organizados porque você determinava onde que o ônibus passava. Ali tem mais passageiro, então anda ali. Agora, hoje não tem. Então não passa naquela rua, passa na outra rua. Aí não tinha ponto, nada. Não era tinha tudo... ponto, não tinha horário, sabe? Não tinha... De vez em quando ele fazia uma rota, daí mudava de rota. Então, porque Curitiba era uma cidade pequena, né? Não naquela época era tudo... Então, eram chacrinhas, né? Então os ônibus passavam a ser um catador de gente, na verdade. Entendi. E foi aí que o meu pai chegou junto com o prefeito e eles conversaram e falaram, nós temos que organizar esse negócio, porque o passageiro hoje está pegando o ônibus aqui, amanhã ele não sabe se pega na rua de baixo ou na rua de cima. Você não sabe se tem uma quadra para frente ou uma quadra para trás. Como também não tinha ponto,
o ônibus passava, olhava o passageiro, parava onde ele estava. E aí começou a organização do transporte. Começaram a determinar as linhas, né? Seus destinos, inícios e fim. Começaram a determinar os horários, para os passageiros saberem o horário que passa. Determinar onde que seriam os pontos de ônibus mesmo. Eu marcava lá com um palanque lá, escrito ônibus em amarelo. Entendi. Chamar atenção. E aí começou a organização dos ônibus. E outra coisa, ninguém passava no horário do outro, né? Você sempre... Entendi. Era tudo escalonado para evitar essa briga pelo passageiro, como era na lotação. E aí ficou mais organizado. E com o passar do tempo, o que eles fizeram? Eles fizeram tudo linhas compartilhadas, porque a cidade foi crescendo, mais para um lado, menos para o outro. E eles faziam as linhas compartilhadas. Então você tem linhas até hoje que faz norte e sul, leste e oeste, que são de empresas diferentes. Então elas compartilham as linhas. Entendi. E o estudo da empresa de ônibus, a primeira tacada que eles fizeram, que era a implantação do Expresso, né? Uhum. Que na época chamava de DTFON. DTFON, é verdade. Porque toda semana morria alguém, eles passavam em cima de alguém, as pessoas só passavam a primeira avenida, esquecia que a outra era do ônibus e passava sem assim. ver quando a avenida tinha ido. Morreu merda. muita gente os DTFON. E a primeira etapa aconteceu que fizeram do terminal do Boa Vista, né, que saía o ônibus lá, o Expresso, e ia até Tiradentes. Ah, era só do Boa Vista, a primeira era do Boa Foi Vista a até primeira Tiradentes. linha. Caramba. Boa Vista, Tiradentes. E depois, e outra coisa, e com isso foi evoluindo aos poucos, foi indo, foi aumentando, foi dando certo, né? E assim tá aí o negócio, tá hoje. Falam bastante do metrô, mas o metrô é uma coisa extremamente cara e inviável. Até porque o Curitiba é uma cidade que ela tem muito negócio fluvial, né, por baixo. Então Sim, tem fica bastante. meio difícil construir. Tem bastante. Tem lugares, por exemplo, do centro, que você tem que afundar lá 50, 100 metros para debaixo da terra, lá por causa disso Por causa aí. disso daí, né? É verdade. Por causa Falam das bastante áreas disso. fluviais. Teve uma época, né, Os subterrâneos aí. Quando que foi? Tinha uma época que falavam bastante disso, acho que foi bem no começo dos anos 2000, assim, né? Que daí E começaram que ia a sair até sair... aqui na Avenida das Torres. Começaram a Tinha sair um troço monte de desse? projeto e coisas sobre isso, né? E depois na Copa Que ia ligar saiu o aeroporto que com ia o ter centro. uma linha que tinha até saído, acho que na época o Fruit ia continuar com uma licitação, mas enfim. Mas eu acho que funciona muito bem até hoje, né? O sistema de Curitiba, né? Hoje a turma sempre fala dos horários, que tá tudo cheio, mas já se fizer uma pesquisa a nível de mundo, assim, né? Horário de rush é horário de rush. Não. Foi feita algumas mudanças muito bacanas no tempo do prefeito, e ele mudou os horários de entradas e saídas Era isso que eu ia falar. de alguns comércios, entende? Aham. Então o shopping começou a abrir mais tarde, o pessoal das fábricas abriam mais cedo, iam trabalhar mais cedo, os lojistas... Justamente para todo mundo não sair no mesmo horário. No né? mesmo horário. Exatamente. Entendi. A única coisa que eles não conseguiram resolver era o problema do fim do expediente. Que ainda assim... Que hoje você chega num terminais da empresa de ônibus que eu fiquei lá praticamente 17 anos, é uma coisa muito bacana que tem. Às 3h30, os terminais são cheios de mulher. São as diaristas e as empregadas domésticas. Aham. Entre 4h30 e 5h é cheio de homem com umas pastinhas debaixo do braço. É o pessoal da construção civil saindo. Entendi. E depois vem a turma inteira, que daí Daí começa a tudo, escola, né? Os estudantes. entendi. E depois vem o resto do pessoal, os lojistas, enfim. E isso é bem engraçado mesmo também. Eu trabalhei lá na empresa de ônibus também. E um dos meus trabalhos em um dos dias era fazer verificação de terminal para você ver como que tá funcionando, né? Para você entender a operação, enfim, cuidar dos ônibus que entra e sai. A gente vai lá cuidar e anotar na pranchetinha. E é bem isso, você consegue ver muito certinho o horário de trabalho das pessoas. Muito engraçado. Daí até quando é a primeira vez você não percebe. Mas aí você vai o primeiro dia, daí tem alguém com você do lado. Ele fala, perceba, quem tá aqui agora é quem? É estudante. Meio-dia, só a galera que estuda à tarde saindo. Que estuda de manhã saindo. Então, tipo, só estudante. Daí você vê uma ou outra pessoa que não é de mochila ou coisa errada. É muito engraçado isso. É bem engraçado. Tem coisa bacana que também tem um sistema que era assim. Para a gente botar um ônibus na linha, para fazer uma linha,
Nós tínhamos que provar que precisava de botar o ônibus. Então, às vezes, a gente chegava num ponto alto do lugar e olhava assim e começava a ver telhado novo. Olha, tem um telhado novo, tem 2, tem 5, tem 10. Aí ela toda semana dá uma olhadinha. E aí cada vez aumentando os telhadinhos novos, novo. E aí a gente chegava e pedia para a prefeitura para botar uma linha. E a prefeitura dizia assim para mim, vocês podem pôr a linha, mas se não tiver passageiro, vocês não vão tirar a linha. Vocês não vão tirar o ônibus dessa linha. Vocês vão se comprometer com isso. E nós corremos risco. Entendi. Entendeu? Daí botava o ônibus, daqui a pouco tava com um ônibus rodando, tava com 2, tava com 3, tava com 4, tava com 10, troço, e o bairro só crescendo. Entendi. E foi assim que foi crescendo, né? E o mais interessante é que começou aqui e depois expandiu para um monte de outros lugares, né? Foi. A família de vocês, né? Porque tinha as empresas também de viagens, de ônibus de turismo. De turismo. Intermunicipal, estadual. E a família foi se espalhando, né? Embora hoje já não... Até o pessoal às vezes escuta o sobrenome e acha que todo mundo é a mesma coisa, né? Uhum. Na verdade, são várias empresas diferentes, às vezes uma não tem nada a ver com a outra, né? É que o grupo se tornou o Grupo Gulim, que foram os 6 irmãos que começaram tudo. E esse negócio foi crescendo muito, sabe? Uhum. Cresceu também na agropecuária, cresceu na parte de ônibus, na parte de turismo, ônibus urbano, metropolitano, interestaduais, construção civil, tinha alguma coisa de mineração, tinha concessionária de FNM, concessionária Volkswagen, tinha uma empresa que se chamava Vemapa, que era uma concessionária do motores Cummins, na época. Não sei. Hoje os motores Cummins praticamente andam nos F4000, sim, Ford, da fábrica Ford. Então, fizeram muitas empresas, né? E com o tempo foi se adequando, as coisas foram mudando, nós tivemos que se remodelar, a própria família crescendo demais, tivemos que fazer cisões, foram separadas as famílias, e a coisa mais pitoresca que houve foi a primeira cisão do Grupo Gulim. Eles pegaram todas as empresas e fizeram um pacote de valores. Então, uma vale 10, outra vale 20, outra vale mais 10. Aqui, então é 40. Tem que fechar 3 grupos de 40. E foram pegando as empresas e fazendo um pacote. Uhum. Aí, os 6 irmãos, cada um procurou seu par. Entendi. Se dava melhor. E aí botaram na cambuca 3 papelzinhos. Foi no sorteio na mão? Sorteio na mão. Real oficial. Mexeu no papelzinho, tirou o papelzinho, grupo Alva. Palco. No Grupo Alva nós ficamos lá com o Santo Antônio, da Sorriso, enfim, ficamos com aquelas empresas que correspondiam àquele papelzinho. Bolinho. E a ideia era o seguinte, durante 2 anos nós teríamos que ter os mesmos faturamentos de todas as empresas. Entendi. Se tivesse empresa que não dava o mesmo faturamento, a outra tinha que completar ou as outras 2 completavam. Ah, mas tinha isso pelo menos, né? Tinha um acerto disso daí. Mas isso daí foi até um tempo. Depois Cada não deu os 2 anos. Meu amor. Quem sorteou a empresa mais bucha lá se ferrou daí. Cada um por si, ué. Foi na sorte. E a gente sabe que dentro dessas empresas tinha as coisas também que estavam assim meio obscuras, né? Uhum. Porque era outro grupo que cuidava, daqui a pouco aquele negócio que é para você. Exato, que é para você. Então, então teve que ser remodelado. Daí que começou essa história. Durante o primeiro ano, até tentaram fazer o negócio. No segundo ano não deu certo, cada um toca sua vida e se lasca. Mas hoje, desde que ano que os grupos estão separados? Desde 98. 2000? Não, 98. Desde 98. Eu assinei o primeiro acordo de... Quantos anos você tinha? 5, né, amor? Com 5 anos você assinou o primeiro A gente contrato? assinava lá simbolicamente. Tudo Depois eu assinei o do Grupo Gulim, do Grupo Noster, quando saiu, que daí foi em 2003, acho. 2008. Daí esse a gente fez quadro e tal. E você acabou de ver um corte do podcast Fala Pessoa. Se você quer ver o vídeo completo, o link tá aqui na descrição. Se inscreve no canal para você estar assistindo aí mais episódios e mais cortes legais como esse que você acabou de ver agora. Beleza? Valeu!